Glória a Deus, saúdo a todos na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz essa que nos está prometida em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A programação desse dia consiste no estudo do nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho, também louvores que vamos oferecer a Deus. E antecedendo essa programação, gostaria de trazer uma palavra a todos os irmãos que estão sintonizados na nossa programação neste dia, com base no texto da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Se você tem uma Bíblia e pode acompanhar a leitura, são apenas 3 versículos. Se os irmãos puderem acompanhar, em seguida nós estaremos discorrendo sobre esse texto. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia, glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O título desta breve mensagem desse dia é o que buscar e pensar nas coisas que são do alto. O que buscar e o que pensar nas coisas que estão no alto. Esse texto, esses 3 versículos que nós lemos aqui, da carta de Paulo, ela nos dá o resultado da nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto que nós devemos considerar é que se realmente nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus. Então nós temos o interesse das coisas que são do alto. Esse é o ponto principal que nós devemos entender. Morremos a nossa vida mundana e ressuscitamos a nossa vida espiritual com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então passamos a viver para as coisas que são do alto. E se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos viver de acordo com a natureza divina que nós recebemos, a natureza divina que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra nos fala, a nossa vida está escondida nele. Nele em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele também faz uma afirmativa nesse sentido, na sua segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele fala assim, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo, e que pela concupiscência que há no mundo. Então, está bem claro, o apóstolo Pedro fala que nós escapamos dessas concupiscências que estão no mundo através do quê? Através das promessas, participamos assim da natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. E para pensar nas coisas que são do alto, aqui o versículo 3, ele fala, porque já estáis mortos. Então, o que significa essa já estáis mortos? Fisicamente não, mas espiritualmente, porque a nossa antiga maneira de pensar, ela foi crucificada juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ressuscitamos na natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o renascido em Cristo, ele recebe de Deus novos pensamentos e novas motivações. E nesse sentido, aqui quando fala, porque já estáis mortos, o que nós devemos realmente sepultar? O que deve ser sepultado em cada um de nós? O que deve ser sepultado em cada um de nós é a nossa natureza egocêntrica, ou seja, o nosso eu, o nosso ego. Esse é o que nos afasta de Deus. Geralmente, quando nós pensamos com o mundo, nós pensamos sempre, o que eu vou fazer, o que eu vou receber em troca. Então, muitas vezes as pessoas acabam aplicando isso ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós recebemos através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é impagável, porque é a salvação é impagável. Então, tudo que possa vir com relação à nossa vida material, são migalhas se comparadas à salvação que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que nós devemos entender, esse morrer e ressuscitar em Cristo. Morrer para o mundo e ressuscitar em Cristo é exatamente isso. Nós renunciamos ao nosso eu, às nossas aspirações mundanas.
no sentido de apenas satisfazermos a nossa carne. E o texto bíblico, ele traz essa exortação, ou seja, pensai nas coisas que são do alto. Paulo está escrevendo aqui à igreja de Colossenses, mas serve para cada um de nós. Buscar as coisas que são do alto. Às vezes alguém pode pensar assim, mas será que eu então tenho que me tornar uma pessoa alienada? Só pensar nas coisas que são do alto, esquecer o mundo que está aqui embaixo? Não. Nós devemos incorporar a nossa vida espiritual, a nossa vida nesse mundo. Então é isso que Paulo está falando. Então quando nós entendemos aquilo que é do alto, nós aplicamos no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Então nós pensamos sempre nas coisas que são do alto e aplicamos naquelas coisas que nós estamos fazendo aqui na terra. Então, algo que nós devemos sempre perguntar, será que o que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Se a resposta for negativa, você não está pensando nas coisas do alto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Quando Paulo fala isso, de pensar nas coisas que são do alto, ele está fazendo uma advertência no sentido de nós colocarmos a palavra de Deus como algo determinante em tudo que fizermos e buscarmos a Deus. Deus tem que ser o mesmo referencial supremo da nossa vida. Deus tem que ser o referencial de tudo aquilo que nós venhamos a fazer na nossa vida. Então a nossa vida não deve ter como base as coisas da terra, sim as coisas do alto. Nós devemos viver para a eternidade, nossas decisões, nossas ações, nossa vida no cotidiano, nosso matrimônio, nossa vida profissional, tudo tem que ser visando o quê? As coisas que são do alto. E a pergunta que volto a repetir, sempre quando nós estivermos pensando em fazer alguma coisa, isso está glorificando a Deus? Se está glorificando, nós devemos praticar. Se não está glorificando, nós devemos abdicar desses anseios e desses desejos que, por melhor, pareçam naquele momento, mas se não está glorificando a Deus, nós devemos evitar. Então não se trata aqui de uma fuga da realidade, quando Paulo fala pensar nas coisas que são do alto, então vamos abdicar de tudo e vamos fugir da realidade. Não, é para vivermos a realidade de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou a cada um de nós. Quando Jesus Cristo esteve aqui no ministério, ele ensinou aos seus discípulos como eles deviam tratar as pessoas, como eles deviam se tratar entre si. Então é isso também que nós devemos entender. E quando a palavra fala aqui, porque morreste e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, no versículo 3. A morte mencionada nesse versículo, ela não se trata da morte física, mas da morte para o pecado, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos mortos para o mundo, quando Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Estamos saciados e satisfeitos. As coisas desse mundo não podem nos influenciar nas coisas espirituais. Pelo contrário, as coisas espirituais que são verdadeiras, que são advindas do Evangelho, do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, essas sim devem influenciar nas nossas decisões no mundo. Isso é buscar as coisas do alto e fazer as coisas que são do alto. Então, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Há um texto que na carta de Judas só tem um capítulo, há um texto muito singelo, muito simples, mas objetivo, no sentido de nós entendermos como é que nós devemos viver a vida enquanto estamos aqui nesse plano. Judas, único capítulo, versículos 24 e 25, ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então, olha a afirmação que Judas está falando. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então ele está falando, olha, aquele que ele é poderoso, que não vai vos deixar tropeçar e que vai vos apresentar no momento certo, na sua própria glória, que é a glória de Deus, ao único Deus, sábio, Salvador, nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Então, essa declaração de Judas, na sua carta, na sua única carta, de um único capítulo, versículos 24 e 25, ela elucida toda e qualquer dúvida que nós possamos ter do que é viver as coisas do alto e do que é viver as coisas terrenas. Então, a exortação de Paulo nesse sentido não quer que nós nos tornemos alienados, que nós não conheçamos aquilo que nós estamos vivendo. Nós devemos conhecer aquilo que nós estamos vivendo, mas nós devemos pôr na prática aquilo que vivemos, com as coisas que nos são ensinadas do alto.
E os ensinos que vêm do alto, eles só vêm única e exclusiva da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que Ele assim deixou para cada um de nós. A Bíblia nos fala que anteriormente Deus falava através de quem? Através dos profetas, através dos sacerdotes. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus falou através de quem? Através de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos deixou a sua palavra para que nós sejamos instruídos por ela. Então, se você quer buscar as coisas que são do alto, você deve examinar as Escrituras, porque Jesus assim determinou: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. As Escrituras são testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhas do seu ministério, do que Ele fez aqui na face da terra para cada um de nós e deixou de ensino. Então, que cada um de nós se conscientize que nós devemos viver a nossa vida terrena com base naquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então, tudo que nós fizemos, da maneira que nós agimos, nós devemos sempre perguntar: o que eu estou fazendo, o que eu estou praticando, o que eu estou pensando, está glorificando a Deus? Se a resposta for afirmativa, siga em frente. Se a resposta lhe der dúvida, pare, pense, medite, ore e peça a inspiração do Espírito Santo para a elucidação dessa dúvida, para saber se você pode ou não seguir com esse projeto. É importante que muitas vezes nós fazemos o projeto, elaboramos o projeto e apresentamos a Deus: olha, Deus, aprova o meu projeto. Quando na realidade nós devemos pedir a inspiração a Deus: Deus, me inspira nesse projeto para que eu dessa maneira seja bem sucedido. E é uma diferença muito grande daquilo que nós apresentamos a Deus, aquilo humano que nós apresentamos a Deus e pedimos que Ele sustente, daquilo que Ele nos orienta e há de nos sustentar, porque é obra sua. Então, meu irmão, minha irmã, nesse dia, você que está sintonizado na nossa programação, pense nas coisas que são do alto, viva as coisas que são do alto, examine as Escrituras, nutra a sua mente com as coisas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Não temas contigo, eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha promessa brilha no meu coração. Comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Os lírios mais altos, eles murchos estão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo está. Comigo está. Comigo está.
me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar, comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Lucas enxertou o capítulo 8, mas se tivermos assim uma narrativa, o certo seria o capítulo 9 estar no capítulo 8, porque quando Estevão morre, como que ele foi morto? Ele foi morto apedrejado. Quem estava ali consentindo com a sua morte? Era Saulo de Tarso. E agora, o capítulo 9 vai começar a falar da vida de Saulo. Então, Filipe abruptamente sai de cena e entra agora Saulo. E dentro dos acontecimentos registrados por Lucas no livro de Atos, os mais importantes quais foram? A descida do Espírito Santo, né? Lucas narra primeiro a ascensão do Senhor Jesus, depois a descida do Espírito Santo, que foi algo extremamente marcante para a vida da igreja, e na sequência nós vemos a conversão dos chamados gentios, povos não judeus, povos que antigamente não eram da chamada aliança que Deus tinha feito com Abraão, e dentro dos chamados gentios, nós vamos ver que a vida de Paulo é extremamente significativa, é prioritária nessa ação de Deus para a conversão dos chamados gentios. Então, isso é muito importante para o nosso entendimento. A outra coisa também que é importante é que essa narrativa que Lucas vai fazer, ela é repetitiva nos capítulos 22 e nos capítulos 26 de Atos. No capítulo 22, o próprio Paulo ele vai fazer a sua narração da sua experiência de conversão. Ele vai estar diante de um chamado tribuno quando ele retorna para Jerusalém, e ele sabe que ao seu retorno de Jerusalém, que coisas difíceis iriam acontecer para ele. Ele iria sofrer por causa do Evangelho, mas ele não se eximiu de ir para outro lugar. Ele retornou, sabia que ele ia ser condenado, sabia que ia haver perseguição, mas ele enfrentou todas essas dificuldades, e ele vai fazer um discurso, uma defesa da sua conversão. Então, os irmãos também procurem ler depois em casa o capítulo 22, que está uma referência aqui na Bíblia pentecostal, 22, de 1 a 16, Paulo falando também da sua conversão, talvez usando algumas palavras um pouco diferentes da narrativa do capítulo 9. E a mesma coisa no capítulo 26, de 9 a 18, Paulo agora está diante do rei Agripa, fazendo a sua defesa como judeu, e vai falar
da sua conversão. Uma coisa importante, antes de entrarmos também ainda dentro da leitura deste capítulo, era um questionamento que podemos fazer. Quem era o Senhor Jesus para Paulo? Como deveria ser o conceito que Paulo tinha do Senhor Jesus Cristo? E quando fazemos essa pergunta, podemos também fazer essa mesma pergunta para nós. O que representava o Senhor Jesus Cristo para você? Quem era o Senhor Jesus Cristo para você? Então, para Paulo, que era um judeu, uma pessoa que tinha culta, o próprio rei Agripa, diante do discurso de Paulo, ele chega numa hora a dizer: olha, as tuas muitas letras te fazem delirar. O que quer dizer isso? Que Paulo era muito culto, Paulo tinha muita sabedoria, muito conhecimento adquirido, humano, um conhecimento religioso. Então aquilo impressionou o rei e ele pôde dizer essa frase. Isso está no capítulo 26. As tuas muitas letras te fazem delirar. Então Paulo não era uma pessoa, podemos assim dizer, um João ninguém. Ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, era um fariseu. Ele buscava a Deus. O fariseu, de uma certa forma, buscava a Deus. Ele era zeloso pela busca a Deus. Ele era extremamente religioso. E quantas pessoas também, no mundo em que nós vivemos, estão com essa mesma sinceridade, de buscar a Deus, mas ao mesmo tempo, nessa busca a Deus e querendo fazer a sua religiosidade, ele estava indo contra Deus. Olha que paradoxo. Como ele via essa, não vamos dizer o cristianismo, porque o cristianismo ainda não era algo definido, era uma espécie de braço do judaísmo, era uma espécie de seita, uma seita que estava se levantando. Então Paulo era um defensor da chamada ortodoxia judaica, contra esses que agora se levantavam e falavam no nome de Jesus. Um Jesus, para a concepção de Paulo e de muitos outros, da grande maioria, esse Jesus estava morto. Como um Deus poderia morrer? E pior, morrer numa cruz. Algo que está lá em Deuteronômio capítulo 21, que fala que é maldito o quê? Todo aquele que morrer numa cruz, no madeiro. Então, este era o conceito de Paulo. No caso, Saulo, este era o conceito. Assim, nós também podemos fazer uma reflexão na nossa vida e pensar: puxa, antes de ter a iluminação do Espírito Santo, qual o conceito que eu tinha de Jesus? Um Jesus morto, que eu ia lá, via aquela imagem, um Jesus que me trazia as emoções por causa da sua morte. Que Jesus você tinha na sua mente? Que Jesus Paulo tinha na sua mente quando o Senhor apareceu para ele? Deuteronômio 21, verso 23. Então, a situação de Paulo é o que nós vamos encontrar. Ele vai ficar cego fisicamente, mas ao mesmo tempo ele era um cego espiritualmente falando. Era um cego,
não conseguia enxergar as coisas da fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós precisamos sempre estarmos, além da evangelização, estarmos orando a Deus para que as pessoas, Senhor, ilumina a mente dessa pessoa, faz com que haja clareza na mente, né? Porque é como uma pessoa que não enxerga bem. Os irmãos que usam óculos sabem do que eu estou dizendo, né? Se tira o óculos, você já vê a coisa assim, já sem clareza, né? Isso é uma aplicação espiritual. Enxergar bem as coisas de Deus, Deus nos ilumina. Puxa, eu pensava de um jeito, Deus agora está falando na sua palavra. Isso traz uma iluminação espiritual que é o trabalho do Espírito Santo para nós. Então, a cruz para Paulo era um tropeço, né? Paulo depois vai dizer isso em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, que é o quê? Poder de Deus para a salvação dos judeus e dos gregos. Então a cruz, aquela cruz era um tropeço. Então nós podemos imaginar a mente das pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo, como a cruz ainda é um tropeço para um entendimento correto das coisas que são reveladas na palavra do Senhor. Então Paulo estava cego. Vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 3. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia ao falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então há uma iluminação. Paulo fala isso também em 1 Coríntios capítulo 1. Há uma transformação que vai ocorrendo em nós, e nós vamos olhando para o espelho, assim como contemplamos no envelhecimento do nosso corpo, a mudança que vai havendo no nosso corpo, também espiritualmente falando, vai havendo uma mudança interior. Tem que haver uma mudança interior em nós, para que realmente a graça do Senhor, a renovação espiritual que o Espírito Santo de Deus realiza em nós, seja algo que nos transforma. Então diz o verso 1: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quer dizer, a situação de Paulo não era uma situação de um perseguidor qualquer.
mas ele era que nem um animal selvagem, que vai atrás da sua presa, né? Que sente o cheiro da sua presa. Ele vai atacar a sua presa, ele vai fazer de tudo para pegar a sua presa. Esse é o sentido da situação do coração de Saulo nessa perseguição aos judeus. Então, ele vai pedir ao sumo sacerdote uma autorização, e aqui há também uma certa controvérsia, até que ponto o sumo sacerdote tinha essa autoridade de conceder essa concessão a Paulo de perseguir os cristãos, visto que quem era o governo eram os romanos. Então, como há um certo questionamento, Paulo tinha essa autoridade de estar perseguindo os cristãos, e como aconteceu com Estevão, Estevão foi apedrejado. São uma espécie de controvérsias que lá na glória nós vamos ter essa revelação. Então, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Aqui nós vamos começar também a perceber como os que eram do Senhor Jesus Cristo são tratados. Então aqui Lucas fala a respeito dos discípulos, e mais na frente eles vão falar alguns daquelas seitas. Em outros lugares, como no verso 12, Lucas vai tratar como os teus santos em Jerusalém. E no verso 17, como irmão. Então são tratamentos que em Atos capítulo 11, os discípulos, são chamados primeiramente de cristãos. O que é um cristão? Cristão, vem de Cristo. São pequenos, podemos dizer pequenos cristos, cristão. Então nós somos, uma denominação que aqueles que estão em Cristo são cristãos, uma denominação, uma identidade que podemos ter, porque nós somos de Cristo. Então essas denominações, essas nomenclaturas, nós vamos ver que ocorrem, e Paulo, nas suas epístolas, eles tratam os cristãos de como? Uma grande parte de santos, Aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Filipos. Então são tratamentos que, nesse estudo expositivo da palavra de Deus, é importante nós termos esses esclarecimentos. Verso 2: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Damasco ficava a 240 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Então era uma distância que naquela época era longa. E Paulo sabia que ali existiam alguns judeus. Outra coisa importante também, Paulo, ele não era um judeu, vamos assim dizer, com nascença em Israel, mas ele era um judeu chamado helenista.
assim como Estevão era um judeu helenista, isso é, pessoas que se converteram ao judaísmo, pessoas de uma linhagem grega, que eram convertidos. E Paulo, como era um judeu helenista, ele foi à procura de judeus helenistas, no caso que moravam na cidade de Damasco. A cidade de Damasco era uma cidade que também compunham a chamada Decápolis. Já ouviu falar sobre isso? Decápolis. A palavra Decápolis, polis quer dizer cidade. Deca vem do quê? De 10, né? 10 cidades. Eram cidades autogovernáveis. Cidades como no grego tinha a cidade de Corinto, cidade de Atenas. Eram cidades independentes. Não é como nós temos, não, a cidade de Santos é independente, por exemplo, do estado de São Paulo e do Brasil. Antigamente, algumas cidades eram totalmente independentes. Eles tinham os seus chamados reis. E a cidade de Damasco era uma cidade que era governada por um rei que era Nebateu. Então, Paulo, ele fala a respeito disso. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 11. Seu verso 32. Que às vezes os irmãos estão lendo a palavra de Deus e todas essas observações são importantes. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade das Damascenos para me prenderem. Então, em Atos capítulo 9, Paulo vai ser preso e depois ele vai ser descido com uma espécie de um cesto. Já pensou? Para ele poder escapar da cidade. Então, nessa cidade, quando Paulo está falando aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, nós vemos essa relação do que está ocorrendo com a sua conversão aqui na narrativa bíblica que nós estamos estudando. E pediu-lhes cartas para Damasco, verso 2, para as sinagogas. Então, observem que os chamados cristãos, os chamados santos, eles se reuniam nas sinagogas. Não existia ainda uma divisão. Eles ainda estavam juntos com os judeus, e daí os irmãos veem que confusão, né? Que normalmente ocorria, né? Os cristãos ali com os judeus, aquela guarda da lei, aquela coisa toda. Então, aqui nós vemos para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Nessa versão que eu tenho, que é a Bíblia Pentecostal, fala daquela seita. Qual é a versão que você tem? Daquela que fala caminho, daqueles caminhos. Eu sei que tem uma versão que fala caminho, e caminho em letra maiúscula. A sua é assim? Isso, a da irmã é assim, tá vendo? É uma versão que o escrito está diferente daqueles que estavam no caminho. E o caminho é em letra maiúscula. Quem é o caminho? Aleluia, Jesus. Você está no caminho? Então, aqueles que estavam no caminho. Interessante também essa colocação que Lucas
faz, né? Daqueles que estavam no caminho. Saulo não estava no caminho, estava contra aqueles que estavam no caminho e vai se tornar um dos participantes do caminho. Antes também nós não estávamos no caminho, mas em Cristo Jesus, que é o caminho, nós agora estamos caminhando no caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Isso, João 14,6, que diz lá: ninguém pode, eu sou o caminho e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Então é um texto básico, fundamental, que devemos ter na nossa mente espiritual. Os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho. Essa referência também podemos ver em Atos, capítulo 18, verso 26, 25 e 26, que Paulo também faz referência a este encontro com o Senhor Jesus Cristo. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então aqui nós vemos esse texto que fala sobre Apolo, natural da Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Então são referências que falam sobre o caminho, aqueles que estavam no caminho. E no verso 3, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Esse subitamente o cercou, aconteceu isso ao meio-dia. Ao meio-dia, um resplendor cercou o apóstolo Paulo. Todas as conversões poderiam ser assim, não acha? Já pensou? Aí seria algo impactante, mas nem todas são assim. Uma vez eu vi uma pessoa que queria uma experiência dessa. Só ia ser crente se fosse algo, algo assim, meio cinematográfico, né? Algo espantoso. Mas a graça de Deus, ela se manifesta da multiforme maneira, né? Uns são assim, outros são mais, às vezes, sem nem muita emoção. Mas o importante é ter essa experiência com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda podemos ler um outro texto que está em Atos 22, que fala esse texto fala também da conversão de Paulo. Atos 22, verso 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Está vendo? Ele não era nascido em Judá. Ele era de Tarso da Cilícia. Mas criado nesta cidade.
aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E aqui no verso 4, na minha Bíblia, nessa tradução diz: persegui este caminho. Quem é este caminho? Jesus, né? Persegui este caminho até a morte. Então, a animosidade de Paulo não era algo assim simples, era algo de muita, ele dava muita importância, era algo raivoso, era algo que ele era contra o Evangelho. No verso 4, e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, aquilo que nós dissemos no início, né? Uma pessoa que zelosa, religiosa, uma pessoa que tinha conhecimento, uma pessoa graduada, uma pessoa que buscava a Deus sinceramente, ela estava o quê? Atacando a Deus. Como pode isso? Não é? Como pode isso? Será que não tem muitas pessoas assim? Pessoas que estão sinceramente buscando uma religiosidade, buscando a Deus, mas estão no caminho errado. Estão indo contra Deus, contra a revelação da sua palavra. Então isso é algo muito perigoso. Estava perseguindo o próprio Deus. Aí no verso 5, Paulo vai dizer: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Este eu sou apareceu, eu sou Jesus. Amém. Como você tem conhecido o Senhor Jesus Cristo? Isso é muito importante, né? Não pode ser qualquer Jesus, né? Tem que ser o Jesus verdadeiro, aquele que tem se revelado na sua palavra, tem se revelado a nós. Eu sou Jesus. Sim. Quem? Exatamente, né? Eles são extremamente zelosos a ponto de nesses zelos cometerem mortes, né? Como é que eles têm um nome de guerra santa? Jirá, né? Jirá, guerra santa, Jirá, guerra santa. É um zelo assim que fizeram agora na França, o que fizeram lá nos Estados Unidos em 2011. É o máximo dos máximos, né? Bomba estourando, atentados. Então, uma perseguição que por detrás está a motivação de Deus, Alá. E aí, se você fala, mas Deus não é o mesmo, né? Com certeza os irmãos já ouviram isso. O Alá e Deus da Bíblia é o mesmo. É o mesmo, né? Então aqui Jesus foi muito incisivo. Eu sou Jesus. Aleluia. Vamos repetir? Eu sou Jesus. Eu estou com Jesus. Então eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa é uma expressão que se usava com os animais, né? Os animais, eles tinham que ter aguilhões que os conduzissem, senão eles se desviavam. Então, se ele fosse para a direita, tinha que ter uma espécie de um aguilhão que a pessoa que o conduzisse pudesse conduzir no caminho. Então, Paulo, ele estava, né, se recalcitrando, ele estava indo contra os aguilhões, né? Tudo Deus queria conduzi-lo, e muitas das vezes isso também é aplicável para as nossas vidas, né? Nós temos uma natureza pecaminosa que nos recalcitramos contra muitas coisas da palavra de Deus, da Bíblia, né? Então é uma dureza natural do ser humano que precisa ser quebrada. Amém, irmãos? Precisa ser quebrada de nós, sempre passarmos por esse maçarico de Deus para que nos derreta e nos dê essa forma que Deus quer na nossa vida. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Foi palavra dura que o Senhor disse para Paulo. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então já houve aí um quebrantamento de Paulo, né? Há um reconhecimento. Aleluia, o Jesus vivo apareceu para ele. Os outros não viram, mas aquela voz que disse: eu sou Jesus. Para Paulo, Jesus estava morto. Para você, Jesus está morto ou vivo? Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo diz: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, olha só, irmãos, como a palavra de Deus é sábia, né? Jesus não poderia falar ali para Paulo, né? Mas não. Jesus vai usar um homem simples, Hananias, no hebraico, Hananias. Um homem que vai ser extremamente importante na vida de Saulo, né? E depois não se ouve mais falar nesse Ananias. Então, meus irmãos, para Deus não existe, como na nossa mente humana, né? Figurinha, figura e figuraço, né? Figuraço cristão, não existe isso. Para Deus não tem. Para Deus é tudo igual. Ananias, podemos dizer, é uma figurinha, uma pessoa qualquer, mas ele é usado por Deus de uma maneira tão importante. Graças a Deus. E os varões, acho melhor nós pararmos por aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia, aleluia. Deus usa pessoas. Vamos abaixar nossas cabeças. Deus quer te usar neste dia, oh, aleluia, Hakandalamanaias. Oh, Senhor da glória.
Como é maravilhoso, Senhor, a Tua revelação no coração das vidas. Encha-se do Espírito nesta hora. Aleluia. Aquela pessoa tão difícil que você tem orado para que se converta, não desista. Não existe impossível para Deus. Continua orando por ela. Não desista. Ó Senhor, salva, Senhor, pessoas endurecidas como foram Saulo. Opera, Senhor, de uma maneira toda especial. Ó Senhor, o Teu poder é o mesmo para convencer. Usa, Senhor, os Teus servos, que muitas vezes se acham como nada diante do Senhor, e nós realmente não somos nada, mas o Senhor é poderoso para nos usar de uma maneira que o Senhor quer, não como nós desejamos, ou como as pessoas desejam como nós sejamos, mas é o Senhor que trabalha na nossa vida. Opera, Senhor, como operaste na vida de Ananias, como ele vai entrar em cena, Senhor. Que coisa maravilhosa, o Senhor usa, aleluia. Te agradecemos por esta manhã. Abençoa este dia aos Teus servos, Senhor. Abençoa ricamente. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.